convido aqui para sentar ao meu lado quem está presente na sala da sessão número 2, que é o Bernardo Costa da Aerobotics, pode-se sentar aqui comigo, a Sara Gerardo da Exagri, e vou pedir então a primeira apresentação ao Tiago Sá da Wise Crop, que pode começar se estiver pronto. Tiago, bom dia. Bem, bom dia a todos e obrigado à organização pelo convite e parabéns pela iniciativa. É sempre muito bom ver este tipo de eventos e de dinamização quando toca à tecnologia ou à integração tecnológica na agricultura. Ora bem, eu vou partilhar aqui o meu ecrã para ter um suporte visual. Só pedia a vossa confirmação, provavelmente já terão tirado os microfones, mas pedia só a vossa confirmação de que conseguem ver em full screen. Pronto, tenho 10 minutos, disse o professor, portanto vou tentar compactar aqui a informação, partilhando-vos aquilo que é o Wise Crop, e o meu propósito na prática nesta intervenção é simplesmente explicar-vos o que é que fazemos, porque é que o fazemos, e dar-vos aqui um bocadinho a ideia do que é que estamos a fazer realmente pelo setor, ok? Deixem-me só tentar perceber porque é que esta janelinha aqui em cima não me está a fugir, ok? Não? Espera aí, só um segundo. Desculpem lá, porque a janela não me está a esconder e estamos aqui a enfrentar, ocultar, aqui. Ok, desculpem lá. Pronto. Portanto, eu começo por dar aqui um lamiré rápido sobre os problemas que nós identificamos no setor, sendo que sabemos a partir daqui isto não são problemas, não é uma listagem exaustiva de todos os problemas, ok? Mas são aqueles que consideramos os principais e que na prática representam aqui uma boa fatia dos obstáculos que os agricultores profissionais, não é? Enfrentam. Só lendo rapidamente estas enumerações. Por um lado, gestão de recursos. Estamos continuamente a falar de fatores de produção, poupar água, poupar fertilizantes, poupar fitofármacos, enfim. Não esquecer também nos recursos o próprio tempo dos produtores. É um recurso super escasso e que é importante não desvalorizar. Por outro lado, a mão de obra, um tema transversal, cada vez mais atual, a escassez da mão de obra e a necessidade de uma gestão eficaz dessas mesmas pessoas. A ligação campo-escritório muitas vezes é desconsiderada, ou seja, o agricultor foca-se ou em ter a melhor produção possível ou em ser um melhor gestor da sua empresa, mas esquece que esta ligação tem que existir. E quanto maior a empresa, mais complicada fica esta comunicação entre o que se passa no campo e o que se passa do lado do escritório. Regulamentações, tipicamente associadas à segurança alimentar, são cada vez mais impostas aos agricultores, portanto, burocracia, papelada, exigências, etc. Depois temos os riscos ambientais, na maior parte dos agricultores, e eu se calhar incluiria aqui riscos fitossanitários também, relacionados com o clima, obviamente, mas, enfim, são riscos de perda de produção devido a fatores externos. O tópico dos lucros e perdas, muito relevante, e como vocês sabem, grande parte da agricultura, pelo menos os pequenos, eventualmente alguns médios produtores, deixam esta parte um bocadinho de lado, portanto, não fazem muito contas à vida e chegam ao fim da campanha e não sabem bem se ganharam ou se perderam dinheiro, portanto, há aqui uma lacuna de controlo financeiro da empresa. E agrupando, se calhar, um bocadinho estes todos que referi, podemos aperceber-nos de que existem montes de empresas, startups ou outras empresas de maior dimensão, a serem criadas para os resolver individualmente. O que gera um outro problema, que são os dados excessivos e demasiadas interfaces, demasiadas plataformas. E, portanto, isto é assim o panorama geral daquilo que vemos no setor agrícola. A nossa solução para isso é muito simples, na prática, é produtividade. Ou seja, fazer mais no tempo certo, com menos. Basicamente é isto. E se resumirmos isto à solução para aqueles problemas, vemos que de facto é possível, ok, estamos a trabalhar para isso, mas não é simples. E é essa complexidade que tentamos do lado da WiseCrop desconstruir e transformar numa solução, numa interface simples para quem a usa. Portanto, com complexidade na parte da construção, na parte de trás, mas simples na parte da frente, naquela que é usada. E é assim que surge, então, o sistema operativo agrícola. Okay? É assim que surge este conceito de plataforma centralizadora e integradora para uma gestão completa do negócio agrícola.
Em que é que ela consiste? Vou detalhar só um bocadinho aquilo que compõe esta solução para ficarem a perceber melhor. Na prática, agrupamos isto em dois tipos de gestão, a gestão técnica e a gestão operacional. A gestão técnica é a gestão das plantas. Entendam tudo o que é necessário para produzir mais, melhor, com menos recursos. Ok? Por outro lado, a gestão operacional, que é tudo aquilo que não depende da planta, tudo aquilo que é a empresa, tudo aquilo que é a operação da própria empresa. E, portanto, na prática, pegamos neste conjunto de coisas, nas mais diversas fontes de dados, tipos de dados, de onde quer que eles venham e no formato que eles possam ter, processamos esses dados e damos indicadores preditivos, tanto quanto possível, e úteis para o gestor agrícola poder trabalhar. Portanto, se no final desta apresentação não vos ficar nada do que eu disser, pelo menos este slide é aquilo que eu quero que fique na cabeça, porque é aquilo que melhor nos representa. É um processador e um agregador de dados agrícolas. Se me permitem, muito rapidamente, sem entrar em grande detalhe, saliento alguns dos tópicos que nos caracterizam ou para tentarem perceber de forma mais concreta aquilo que fazemos, dou-vos aqui alguns exemplos. Acompanhamento de indicadores bioclimáticos, portanto, a evolução das horas de frio, dos graus de dia e das horas de exposição solar. Isto é possível de fazer com ou sem sensores. O tema do risco, falei há pouco, risco ambiental e risco fitossanitário, com alertas preditivos, para poder chamar a atenção de algo que está prestes a acontecer e, se possível, o agricultor precaver-se. Uma nota adicional, que não está aqui ainda neste slide, mas gostava de a deixar, que é a questão do granizo. Muito relevante nos últimos anos. Este ano, então, foi um ano bastante crítico em algumas regiões. Importante dizer que existem soluções para a prevenção do granizo, além da prevenção dos danos, que são as redes, não é? Que toda a gente conhece, rede anti-granizo, mas aí já o granizo caiu e os danos já podem estar a ser... já podem existir. A solução que adotamos através de uma parceria com uma outra empresa que já existe há vários anos em França e que atua por toda a Europa, é uma solução que aposta na prevenção da queda do granizo. E, portanto, é algo que é relevante também aqui referir, especialmente por este ano ter sido tão forte, infelizmente, neste tópico. Bom, continuando, o IceCrop inclui também este sistema de alarmística avançado. É possível criar e configurar diferentes alertas adequados a cada realidade. Existe o tópico do controle remoto da rega, ou seja, não é necessário uma deslocação propositada para se alterar um programa de rega porque o clima mudou. Okay? Estava programado regar hoje e choveu, não é preciso regar, portanto eu escuso de me deslocar lá e consigo fazer isto remotamente. E ligando aqui um bocadinho ao que o professor falou há pouco, o tópico da fertilização, ou enfim, outras atividades que podem ser georreferenciadas com imagem aérea, satélite ou drone, dependendo da resolução, mas com a imagem aérea para georreferenciar determinadas atividades e com isso atuar em conformidade. E portanto, tudo o que diz respeito à planta pode ser de alguma forma medido, sensorizado, monitorizado, e o que nós fazemos é agregar essas fontes de informação, sendo providenciadas por nós ou não. Há um conjunto de, vamos chamar sensores, ok? Podem ter toda esta variabilidade e outros, não deixam de ser sensores porque medem coisas e é isso que tentamos fazer para simplificar a tomada de decisão e a gestão. Ora, no outro campo, no campo da gestão operacional, toda a gestão de inventário e de faturação pode ser feita também através do IceCrop, de uma forma muito simples, processos automáticos de entrada e saída, rastreabilidade de produtos, etc. O tópico da monitorização das horas de trabalho, o relógio de ponto é o tópico ou é a nomenclatura mais transversal, mas um relógio de ponto não é mais do que uma forma de registrar a hora de entrada e a hora de saída, eventuais horas de pausa dos trabalhadores, ok? E há várias formas de fazer isso no IceCrop. E depois isto culmina tudo no tal controle de custos muito fino, que é digamos, não é mais uma tarefa, mas sim o resultado de tudo aquilo que eu falei até agora. Com automatismos criados é possível ter esta noção muito precisa de quanto é que estamos a gastar. E, portanto, este percurso, este caminho faz-se desde o início, de onde começamos, a otimização da produção, e vem evoluindo da nossa parte até ao fim da linha, que é o consumidor. É para lá que caminhamos e durante todo este percurso há ali vários players essenciais e que nós tentamos providenciar determinadas soluções
para no fim do dia conseguir garantir esta ligação from farm to fork, não é? Do prado ao prato, e garantir que cada peça que o consumidor consome ou compra, perceber de onde é que ela vem e pelo que é que passou. Dando exemplos muito práticos, que até agora falei só de funcionalidades, entre aspas, teóricas, não é? Daquilo que nós temos, só para perceberem, pego no exemplo mais transversal, aquele que afeta qualquer tipo de cultura e qualquer que seja a dimensão, que é o tópico da rega, não é? O que é possível fazer no Ice Crop? Analisar a umidade do solo, calcular a evapotranspiração e, a partir daí, perceber o balanço hídrico da cultura e perceber exatamente quanto é que é necessário dar à planta e em que momento. E, através do tal controle remoto, é possível fazer isso instantaneamente. E, portanto, há aqui uma otimização brutal, tanto de recursos, ou melhor, de recursos, de fatores de produção, mas também do recurso de tempo, não é? Que falava há pouco e que muitas vezes é desconsiderado e que queremos que é muito relevante. Ora, tudo isto ajuda o agricultor, sim senhor, mas não deixam de existir outros prestadores de serviços e produtos que complementam o trabalho do agricultor. Então, o que nós fazemos com esta abordagem integradora e de sistema operativo é, de facto, ligá-los e permitir que um agricultor, exemplo prático, possa requisitar uma análise química ao solo, como o professor falou, agora estão a ficar cada vez mais interessantes esse tipo de análises, uma análise à água, uma análise a resíduos fitossanitários, o que for, de um laboratório diretamente na plataforma. O resultado é automaticamente integrado e digitalizado e, portanto, fica tudo muito mais simples. Este é o nosso propósito, que permite trabalharmos para esta comunidade agrícola, que chamamos a comunidade do Ice Crop, em que o player principal aqui no topo é o agricultor, obviamente, mas não podemos desconsiderar também as associações cooperativas, organizações de produtores, os técnicos agrícolas, muitas vezes integrados nas associações, mas em alguns momentos também com trabalho autónomo, não é? Por iniciativa própria, por empresa própria, os tais serviços que acabei de referir e fechar o círculo, sem esquecer as universidades e o trabalho que elas fazem no desenvolvimento do estado da arte, da tecnologia agrícola. Bom, hoje, só para vos dar um panorama, a nossa posição já é, enfim, diria, algo relevante, sendo que ainda é uma gota d'água no oceano. São milhões de produtores que existem no mundo, em Portugal cerca de 250 mil, grosso modo, e há muito trabalho pela frente. No entanto, já temos alguma validação que nos permite ter confiança e motivação para continuar a trabalhar. Dando-vos, e para terminar, nota de fecho, alguns exemplos práticos para que tudo o que eu disse até agora não seja só a teoria e consigam perceber na prática o que estamos a fazer. Dou aqui alguns exemplos muito rápidos. Uma associação dos Açores, com produtores muito, muito pequeninos, como devem calcular, e que está a otimizar imenso a digitalização destes produtores e a garantir conformidade com normas de certificação de forma muito mais ágil e muito mais fácil. Num outro exemplo, talvez extremista, uma produção de uma olivicultura, portanto, produção de oliveiras, que com uma área aproximada de 600 hectares, mais ou menos, que simplifica imenso essa gestão de várias explorações numa área considerável. Por outro lado, ainda no tópico de produtores, um produtor de kiwi com cerca de 40 hectares em 2 explorações, que quantificavelmente, a propósito da rega, conseguiu chegar ao valor de cerca de 240 euros por hectare numa campanha de otimização de água. Ou melhor, de otimização de rega. Muitas vezes não é só água, é também energia. Okay? Um outro exemplo, produção de maçã e pera, em que foi possível aumentar a rentabilidade pelo ajuste do momento da colheita e, portanto, da entrada no mercado, graças à afinação do BRICS, neste caso, e, portanto, conseguiu entrar numa outra altura mais interessante, vendeu mais caro, a mesma produção, ganhou mais dinheiro. E para finalizar, outra associação, desta vez de Mirtilo, em que toda a gestão dos seus produtores está a ser otimizada e monitorizada pelos técnicos que acompanham os produtores e, com isso, garantir uma posição do mercado mais relevante para a associação em si, beneficiando todos os produtores. E pronto, termino com a frase que nos caracteriza, que nos dá motivação todos os dias para trabalhar, uma frase com que nos identificamos bastante, da Brenda Schopp, que diz: o meu avô costumava dizer que pelo menos uma vez na vida todos precisamos de um médico, de um advogado, de um polícia ou de um padre, mas todos os dias, 3 vezes por dia, precisamos de um agricultor. E é para eles que trabalhamos, é com eles que continuamos a crescer, e é este caminho que queremos continuar a fazer. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Tiago.
Lembrar a quem nos está a ouvir online que através do ambiente em que está a assistir ao evento pode colocar questões e eu aqui no meu telemóvel consigo ver as questões que colocam. Perguntar a alguém na sala se quer colocar alguma questão ao Tiago. Se não houver nenhuma questão, eu tenho o serviço de colocar uma questão se ninguém colocar nenhuma, está bem? Tiago, uma pergunta. Quando falaste aí da comunidade Wise Crop, eu quando vejo a tentativa de criação dessas comunidades, penso sempre numa grande mais-valia que é a gestão comparada, vulgarmente conhecida como o benchmarking, ou seja, o grande ganho de eficiência que é para um produtor poder comparar os seus indicadores da sua eficiência de produção com produtores congêneres. Como é que isso está a ser pensado na Wise Crop neste momento? Certo, estamos perfeitamente alinhados nessa visão, professor. Na prática, esse tema só pôde ter a nossa atenção mais recentemente, pelo motivo simples que é dados. Ou seja, só faz sentido pensar nesse tipo de indicadores, no benchmarking como tópico transversal, só faz sentido pensar nisso quando existem dados suficientes para que essa comparação faça sentido. Se eu tiver 2 produtores de mirtilo na mesma região com uma área similar, não me faz sentido dizer a um, olha, tu estás 50% abaixo da tua produção, da média dos teus pares, quando os teus pares é 1, não é? Portanto, isto só faz sentido com muitos dados. E é nesse ponto que começamos a estar. Ainda não posso dizer que estamos de forma efetiva, mas começamos a estar. E, portanto, esse é o tópico que vai começando a ser trabalhado da nossa parte para permitir indicadores muito simples, muito transparentes, muito imediatos de onde é que eu, agricultor, me posiciono em relação aos meus pares diretos e aos meus pares secundários. Ou seja, um exemplo prático, no país, se eu sou um viticultor, como é que estão os meus rácios de produção, sejam eles quais forem, em relação ao resto do país, portanto, à viticultura portuguesa e, em particular, à região de produção onde me encontro. Portanto, isso será o nosso trabalho no futuro. Estão planeadas algumas funcionalidades para o futuro, ainda sem data prevista de lançamento, mas é algo com que estamos a trabalhar. Ok, Tiago, obrigado. Penso que ainda não há mais questões. Ok, passamos então para o Javier Maier da Aqua 4D, também online. Javier. Buenos días. Bom dia. Buenos días. Voy a hablar en español. Espero se entienda bien. Muy bien. Soy Javier Meyer de Aqua 4D, empresa suiza. Me imagino que comparto pantalla para la presentación. ¿Ven la presentación? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, como bien saben, y es un poco redundante quizás en este momento, mencionar que existe una crisis hídrica, problemas de agua en todo el mundo, donde el escenario también no es muy positivo, y nos enfrentamos a varias situaciones, como por ejemplo que la agricultura usa un gran porcentaje del agua fresca que existe, y eso nos lleva a diferentes situaciones que se ven alrededor del mundo, en Chile, en África, en Estados Unidos, en Asia, en Europa también. Y es por esto que Aqua 4D, a pesar de estar en diferentes industrias, nuestro foco principal es la agricultura, ya que ahí es donde vemos los desafíos sustentables y también los desafíos técnicos más grandes que pueden haber en torno al uso eficiente del agua. Es por eso que para nosotros la sustentabilidad a través de la innovación es un elemento fundamental en la empresa y en el desarrollo de la tecnología Aqua 4D. Es por eso que Aqua 4D ha desarrollado una tecnología
que se usa como servicio, es una tecnología destinada al servicio, donde tratamos el agua, hacemos más eficiente el uso del agua al mismo tiempo que restauramos los suelos salinos en la agricultura. Suelos que pueden estar saturados de sales por la agricultura intensa, por las sequías, entre otros problemas. ¿Qué es lo que es ACO 4D? ACO 4D es, si es que no es la única tecnología en el mundo, que mientras permite el riego con agua salina o restaura suelos que están degradados por soluciones salinas, usa menos agua en el proceso. Para poder irrigar con agua salina, hay otros mecanismos, pero que por lo general generan desechos de agua o requieren de mucha mantención en el proceso, que no es muy eficiente. Así como para suelos salinos requieren de mucho uso de agua. Hacer lavados, riegos pesados, láminas de riego muy pesadas para movilizar las sales que están incrustadas en el suelo. Aqua 4D va a restaurar esos suelos salinos, va a permitir el riego con agua salina usando menos agua en el proceso. El usar menos agua en el proceso era algo colateral debido a las características de la tecnología y al cambio físico que generamos en el agua, por lo que nuestros proyectos principalmente estaban enfocados a problemas de salinidad. Pero como generamos ese ahorro de agua indirecto, hoy en día tenemos muchos proyectos que están solamente enfocados a la eficiencia del uso, a usar menos agua en la producción agrícola. Y tenemos un proyecto en Portugal, nuestro único proyecto por el momento, es un mercado nuevo para nosotros, que está justamente enfocado en el uso, en la eficiencia del agua, en usar menos agua en la producción. Más adelante se hablará de eso. ¿Qué es lo que hacemos en el agua? De manera muy breve, luego estamos encantados de compartir estudios científicos y más información técnica, pero vamos a generar un cambio en la estructura física del agua, vamos a separar los lazos de hidrógeno, vamos a tener un impacto en la tensión superficial del agua, y eso nos permite mayor penetración y retención en el suelo o sustrato, así como también una mejor disolución e hidratación de cualquier materia mineral u orgánica que esté presente en el agua. Como bien mencioné antes, es un hardware al servicio, por eso es que junto con instalar la tecnología se desarrolla un protocolo en torno al proyecto, el cual tiene una manera de medir y de trabajar en el terreno, ya que Aqua 4D va a mejorar la relación agua, suelo, planta y va a cambiar las condiciones en las que la planta está creciendo. Debemos ajustar el riego, medir y ajustar. Y eso es lo que se va trabajando en terreno. Se instala Aqua 4D y con un equipo técnico local se va trabajando el proyecto y se va ajustando y se va revisando hasta lograr los resultados esperados. Tenemos también un Share Value Program, que es muy importante, donde uno de los elementos principales es identificar la necesidad del cliente. Aqua 4D es muy similar a ir al médico. Es un paciente, el agrónomo, se entiende las condiciones de suelo, la calidad de agua, se piden análisis de agua, análisis de suelo, etcétera, tipo de cultivo, y en base a eso se genera un protocolo y un programa con el que se trabaja. Acá les tengo un ejemplo. Nosotros trabajamos en California, es uno de nuestros mercados principales, y en California tienen el desafío de usar un 25% menos de agua en el proceso. Revisamos, trabajamos con ello, desarrollamos un caso, instalamos y avanzamos. Y medimos. Acá, por ejemplo, este es un caso real, donde se instala Aqua 4D, se usa un testigo, esto es al inicio de un proyecto, luego se extiende, pero esta es la manera donde se comienza para ir testeando. Y se instala con 4D, un espacio, un control plot, y vamos midiendo. Se mide la penetración de agua en el suelo, se mide el comportamiento del agua en el suelo, se va midiendo la salinidad del suelo, si es el caso,
cómo vamos disminuyendo, cómo vamos alejando las sales de la rizósfera. Es esta cristalización de sales la que va quemando, la que va afectando la planta. Nosotros vamos a disolver los sales y lo vamos a mover afuera de la rizósfera, usando menos agua en el proceso. Seguimos midiendo, también podemos medir el comportamiento de la planta según el caso. Usamos tecnología de robotics también cuando es necesario. Acá, por ejemplo, los puntos negros son árboles dañados y después se ve que en el área testigo de ACO 4D hay menos árboles dañados, etc. Se va midiendo, se va trabajando, se pueden usar distintas tecnologías Climate Smart asociadas para poder aportar al proyecto y se concluyen. Acá este es un caso donde se logró una mejora de producción que estaba afectada por las sales, al mismo tiempo que mejoramos una humedad de suelo. Este es un caso real y un caso para ejemplificar. Acá hay algunos ejemplos en Estados Unidos. Como la tecnología usa muy poca energía, a todo esto, la tecnología ACO 4D en la producción, en la manufactura, produce más energía de la que necesitamos. El producto en sí usa muy poca energía y no requiere mantención, y al mismo tiempo hacemos al productor sustentable, ya que va, sostenible, sustentable, ya que va a usar menos energía, menos agua, menos energía porque menos agua es menos bombeo, así que son también menos emisiones de CO2, etc. Y como usa poca energía, podemos ver que también se puede fácilmente equipar con paneles solares. Por ejemplo, en Chile, donde están muy fuerte con el approach de sustentabilidad, todos los proyectos piden que sean con paneles solares, ya que aunque tengan energía, ya que quieren un full sustainable project. Acá son algunos proyectos en África, para ejemplificar, un poco para mostrar lo que hacemos. También nos piden paneles solares. Acá son algunos proyectos en Sudamérica, uno de nuestros mercados principales, en especial Chile y Perú. Brasil también es un mercado muy importante para nosotros. Algunos proyectos en Europa, donde estamos principalmente en Francia, en Holanda, con invernaderos, pero ya tenemos un proyecto en Portugal y esperamos seguir avanzando para hacer más eficiente el uso del agua en Portugal. Algunos proyectos en Asia, Asia Central es muy importante para nosotros, Turquía, Uzbekistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, es un área, un mercado principal para nosotros también, donde hay mucha producción agrícola y mucha falta de agua y muchos problemas de sales. Y un área nueva que estamos desarrollando también, que son los landscapes, son las zonas urbanas en ciudades, donde estamos ya equipando estadios de fútbol, canchas de golf o parques en la ciudad, para mantener el pasto, que es una zona no productiva, es muy importante. En el pasto, en el turf, no se produce nada, los animales no pueden comer, etc. Tiene un valor social muy fuerte y también de bajar la temperatura en las ciudades, pero donde no hay agua, es una situación crítica, ya que el pasto usa mucha agua. Bueno, con ACO 4D logramos mantener las zonas verdes en las ciudades, así como las instalaciones deportivas, usando 20, 30 o más o menos agua en el proceso, lo que es un área que estamos desarrollando fuertemente. Y nuestro siguiente paso, que hemos sido financiados por la Unión Europea, es para llevar la tecnología a pivots o host reel para poder tratar grandes cultivos como maíz, soya, etcétera, para poder restaurar suelos y generar importantes ahorros de agua en esta industria también. Ese es el siguiente paso. Estamos trabajando, está en una fase de R&D, pero va muy bien encaminada. Como mencioné, tenemos varias industrias, precision irrigation, edificios sustentables, donde también estamos iniciando proyectos en minería para hacer más eficiente el uso de agua en minería, y la seguridad animal, donde es un mercado muy pequeñito, pero muy importante también para nosotros, donde hacemos más eficiente el uso de agua y bajamos los químicos que se usan en el proceso. Pero, como mencioné al principio, la agricultura es la que tiene los caudales de riego más grandes y representa los desafíos sustentables más importantes. Y es por eso que representa gran parte de la actividad de nuestra empresa ACO 4D. En resumen, ACO 4D, restauración y preservación de suelos, menos consumo de agua, menos consumo de energía a consecuencia del menos consumo de agua, reducción de químicos y
permite el riego con agua salina. Pueden encontrar mucha más información en nuestro sitio web y también si nos contactan podemos enviar información que sea relevante al caso. Bueno, ACO 4D contribuye con 11 de los 17 objetivos de sustentabilidad y también es una de las pocas empresas que ha firmado el CEO Water Mandate para tener un compromiso a nivel global en la eficiencia del agua. Tenemos más de 30 estudios científicos, los pueden encontrar todos en nuestro sitio web y se pueden enviar también. Tenemos estudios científicos con INRAE en Francia, en Suiza, con la Universidad UC Davis en California, etc. Tenemos varios estudios ya alrededor del mundo y colaboraciones. Muchas gracias por la atención en ACO 4D. Muchas gracias, Javier. Volto a perguntar se há questões que queiram colocar aqui na sala. Já vi que online não estão a colocar questões. Incentivamos a colocar as questões na aplicação, que eu depois vejo aqui no telemóvel. Javier, uma questão. ¿Puedes hablar un poco de los costes de inversión en la tecnología y cuánto tiempo para tener el retorno? Nosotros tenemos un retorno de la inversión medido entre 6 y 36 meses, es decir, entre medio año y 3 años. Ese es el rango que manejamos. Sobre 3 años siempre es a evaluar. Y en cuanto a los costes, como mencioné al principio, ACO 4D es muy similar a ir a una consulta médica. Necesitamos evaluar las condiciones de riego, el caudal de riego que determina la configuración del sistema y otras variables para poner en el proyecto que nos va a dar el coste y el retorno de la inversión del proyecto. Un proyecto estándar con el servicio incorporado, etcétera, parte alrededor de los 10.000 euros, pero este puede llegar mucho más según el tamaño del campo, según el caudal y según las condiciones de riego. Por lo que podemos decir que un proyecto estándar parte de los 10.000 euros, pero tenemos proyectos de más de 1 millón. Y como dije bien, es un poco como ir a la consulta, no se puede dar un monto fijo, ya que hay mucha información que evaluar, que analizar y que se plantea en un protocolo para evaluar tanto los costos como el retorno de la inversión. Ok, muchas gracias. Muito bem, não havendo mais questões, passamos então ao nosso próximo Obrigado. orador. Temos aqui o Bernardo Costa, que nos vai falar da Aerobotics. Bom dia, queria agradecer mais uma vez o convite, obrigado também ao professor Ricardo Braga e a organização. Vou falar então um pouco da Aerobotics. A Aerobotics é uma empresa que se originou na África do Sul, 2 cofundadores, um deles tem a própria exploração na costa oeste. Atualmente temos atuação aqui em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos é o nosso maior mercado, Austrália e alguns países da América do Sul. Então, a empresa foca no processamento de imagens aéreas, de drones e satélites. A gente usa essas imagens para processá-las com nossos algoritmos de inteligência artificial. E, então, como eu coloquei na apresentação, a gente foca bastante no número de árvores processadas ou plantas, videiras, porque quanto mais dados, melhor os algoritmos, são algoritmos de aprendizagem automática. Então, dessa forma, quanto mais dados a gente vai obtendo, os algoritmos vão ficando mais precisos, vamos obtendo mais dados, como o professor Ricardo perguntou, a WiseCrop, futuramente fazer trabalhos de benchmark, comparação de índice de produtores no mercado.
E então é muito importante essa métrica de quanto a gente vai processando por planta, por árvore, videira, enfim, para melhorar o nosso serviço, nosso sistema. E no final, a gente quer ajudar ao produtor a otimizar a sua produção. Então a gente vai medir a variabilidade e o desempenho das culturas ao longo do tempo e principalmente identificar e o mais importante, quantificar os que são determinados fatores limitantes de produção. Alguns exemplos como a rega, obter uma uniformidade, aqui em Portugal com várias culturas também a fertirrigação, então a gente tem a fertilização junto, sendo um custo alto. As condicionantes do solo também, a variabilidade que tem, a pressão de pragas e doenças. Eu botei aqui como esse diagrama para a gente obter uma produção ótima, né? A otimização dessa produção tem vários desafios, como a gestão da colheita eficiente, a irrigação, a nutrição, controle de pragas. Eu selecionei aqui um tópico para a gente falar hoje um pouco mais sobre a rega. A gente está agora no início de um lançamento de um novo produto focado para a rega. Basicamente, como vimos em outras apresentações, é um serviço que tem cada vez mais empresas vindo com esse tipo de serviço smart para irrigação, para o controle, para a monitorização e assim uma distribuição uniforme. Atualmente, a maior parte desses controles são feitos com sondas em locais específicos, às vezes com imagens aéreas também, mas aí o que fica limitado talvez é a precisão que a gente consegue obter desses dados. Então, a Aerobotics agora está trabalhando para dar um insight, uma informação a nível por planta, de um novo cálculo, que a gente chama de CWSI, que na verdade é um índice relacionado ao estresse hídrico da planta. Então, nessa imagem, por exemplo, é um screenshot da plataforma, onde a gente mostra por planta, com uma coloração para ajudar na visualização da imagem, áreas com maior e menor estresse hídrico, dentro de uma mesma parcela. E a gente está fazendo isso basicamente com um drone, que tem uma câmera que consegue captar as imagens com sensor termal também. Então, a gente usa essa câmera de alta resolução visual, multispectral e agora essa câmera térmica, para assim calcular que seja, dado a altitude que a gente voa bem próximo, a gente consegue calcular e detectar a temperatura desses objetos no solo. Então, a gente está chegando a um detalhe de fazer um cálculo para medir a temperatura da copa das plantas em relação ao seu ambiente ao redor, e assim trazer, enfim, uma relação de estresse hídrico delas. Essa validação foi feita inicialmente nesse ano, tudo muito recente, a gente validou nos Estados Unidos com algumas culturas, aqui em Portugal, na África do Sul e na Austrália. Tivemos bons resultados, então decidimos fazer um chamado soft launch, o primeiro lançamento para alguns produtores aqui selecionados em Portugal, para continuar os testes e obter mais dados. E, basicamente, a gente quer ajudar com um insight no nível pioneiro de imagens térmicas por planta, a detectar problemas possivelmente de rupturas, linhas entupidas, válvulas com problemas de pressão, mas principalmente, e como a gente foca na agricultura permanente, de árvores e videiras e até o mirtilho, tentar achar problemas e padrões de drenagens para tentar, enfim, no final, otimizar essa distribuição da rega, fazer melhores agendamentos, talvez correção no design do sistema da rega, trabalhar com empresas que também fazem smart irrigation, para, por exemplo, selecionar locais ideais para colocar as sondas, as sondas de umidade de solo e assim por diante. A gente, claro que eu não quero... Aqui, essa aqui é uma foto que a gente fez de um amendoal no sul de Portugal, onde a gente detectou problemas de drenagem. O produtor já conhecia esse problema, porém, como a gente agora chega a um detalhe por planta e você consegue quantificar percentualmente plantas que estão com estresse no seu universo, cai a ficha, você fala, realmente preciso agir agora nesse ponto. E aqui um outro exemplo, problema de pressão de válvula defeituosa que ele não sabia. Então, não é que a Aerobotics agora está se colocando para
ter um sistema online da medição de rega, porque trabalhar com a temperatura, evapotranspiração da copa dessas árvores é algo que muda a qualquer momento. A gente faz uma informação, trabalha com uma informação estática, tem que processar as imagens depois do voo de drone realizado. Porém, isso ajuda a achar problemas estruturais, né? E assim, esses voos realizados, por exemplo, em fases fenológicas determinantes ou antes de um verão, para você achar esses problemas, corrigi-los, uma linha entupida que nem a gente achou naquele problema, uma ruptura, pressão de válvulas, você tem mais chances de ter uma antecipação desses estresses que às vezes são vistos em índices NDVI, NDRE, né, de índice de clorofila, um pouco depois. Esse índice de estresse hídrico talvez possa até antecipar as ações e ser realmente uma questão de uma ferramenta para ser utilizada no manejo durante a campanha. Então, aqui, aquele exemplo que eu mostrei, o resultado disso é um citricultor na Flórida, onde fomos ao campo, fizemos a medição, né, calculamos os débitos, né, medindo com um copo por litro, por hora, né, na verdade, os débitos de cada setor desse bloco, e percebemos uma diferença de até 34 litros de água por ciclo em diferentes áreas desse talhão. Então, é uma validação, a gente viu a área com maior estresse hídrico do lado direito, e isso, claro, foi uma das questões de trazer esse produto ao mercado e cada vez mais ajudar os produtores. E a gente faz esse tipo de processamento, aqui é só um exemplo de como a Aerobotics trabalha, coletando as imagens de drone de alta resolução. A gente chega agora com câmeras novas de 45 megapixels, dá para chegar com uma resolução de 1 a 5 megapixels de 1 a 5 centímetros por pixel. Então, assim, a gente faz esse voo, coleta essas imagens de alta resolução, cria modelo 3D de cada planta e, assim, tenta trabalhar com o produtor para medir a variabilidade, identificar os pontos de cada planta os pontos de maior estresse numa exploração e fazer as correções necessárias. Aqui é só uma visualização rápida da plataforma. A gente faz uma contagem, aqui é um exemplo de uma vinha. A gente faz a contagem no número de plantas, identifica ou sugere onde tem as falhas baseado na densidade, né, de plantio. Depois a gente consegue demonstrar uma coloração, mas também no nível absoluto, um mapa que a gente chama de health, ou de saúde, que é um índice calculado chamado NDRE, basicamente é sensível ao conteúdo de clorofila das plantas. Então, ele vai mais adentro a copa dessas árvores. O NDVI ele trabalha mais com a biomassa da planta, é a parte mais externa da árvore, da videira em si. E na plataforma é possível selecionar as cores e assim você quantificar também desse número de plantas quais que estão dentro de cada nível de estresse e assim verificar as áreas de devida maior atenção para ir a campo e fazer as alterações. Como a gente está falando bastante aqui também, é um webinar de fruticultura e viticultura, eu trouxe um exemplo que é muito legal para o planeamento e acompanhamento da vindima. Essa imagem, basicamente, eu fiz primeiro um processamento por planta, por videira, e depois extrapolei em 3 zonas. Então, aqui eu estou limpando qualquer ruído que tenha de solo, que tenha de entrelinhas, e estou lhe dando uma imagem dessa do vigor ou da saúde desse talhão para ajudar a detectar variações por zonas e, assim, fazer o seu planeamento de vindima. O porquê disso? Por exemplo, um voo feito na época do pintor, ou quase pré-colheita, onde a gente já tem uma diferenciação, as plantas acabam diminuindo o nível de clorofila, acontece o fenômeno de acumulação de açúcar, da coloração, isso está estritamente ligado com o vigor e a saúde, o nível de clorofila dessas plantas. Então, com um mapa desse, você consegue planear rotas representativas, rotas de investigação, para você ir medir o BRICS nos locais certos, você tirar o BRICS de uma área que já está vermelha, numa área que está vigorosa também. Ambas podem identificar uma acumulação ineficiente de açúcar. A gente vem aprendendo cada vez mais, trabalhando em Portugal, no Chile, o meio termo dessa escala, uma cor amarela
geralmente são as videiras que estão dentro do planeamento de vindima normal, de sempre com acumulação certa de Brix. Porém, essa imagem lhe dá um guia em campo para você ir exatamente nos locais certos, fazer as suas medições e assim planear e priorizar. Às vezes uma área vermelha já está com uma acumulação de açúcar e assim poderia ser colhida antes, e assim por diante. E não somente com a plataforma, a gente também oferece todo o serviço na nossa app, e assim esses mapas de zonas de saúde também podem ser utilizados no telemóvel, e assim o produtor pode ir a campo e fazer esse georreferenciamento de onde tirou as amostras, de onde encontrou problemas, já guiados pela app em campo. E uma coisa que eu acho que volta para o professor Ricardo comentou sobre o benchmark, a partir do momento que a gente começa a criar uma biblioteca digital a um nível por árvore, por planta, por videira, e fazendo isso ano após ano, em etapas fenológicas iguais todo ano, você consegue agora acompanhar o desenvolvimento também da sua cultura. Então, você saber como está o seu nível de estresse, de vigor, numa determinada fase, que seja o pintor ou no vingamento e assim por diante, e a comparar isso com a sua produção e fazer isso ano após ano, vocês vão ver se estão num bom caminho, se tem correções que foram feitas ou novas medidas que surtiram efeito ou não. E como já vou passar por isso, mas todo o trabalho pode ser depois verificado com nossa app de inspeção a campo. O último slide aqui, não, esse é o penúltimo. Eu queria também trazer um pouco de um exemplo. Isso aqui é uma curva de produção de amendoal da Califórnia. Ainda estou coletando mais dados para fazer aqui em Portugal também. Mas os vértices são quilos por hectare e o horizontal são a idade do plantação. Então, por exemplo, a linha verde ali, não sei se conseguem ver, é uma linha média de talhões de herdades calculadas pelo USDA, qual o esperado quilos por idade das plantios. A linha azul é uma calculada pela UC Davis, que seria uma produção boa, né, ótima, um ótimo retorno por ano investido nesse amendoal. E a linha verde, a linha vermelha, são os custos inerentes para rodar essa exploração, os custos de irrigação, os custos de fertirrigação, no caso, pressão, né, de pragas e doenças, o que vocês estão gastando nisso. Então, o produtor ele tem para ganhar o diferencial ali da curva entre a linha vermelha para uma produção ótima. E que a Robotics quer ajudar é você inclinar um pouco mais a sua curva. Então, se eu consigo, primeiramente, identificar quais são os fatores limitantes de produção, quantificá-los e levá-lo ao produtor a esses pontos, assim, eles já conseguem, aí já cai a ficha de, realmente, eu preciso focar nesse ponto primeiro, e se eu acho em um talhão que tem 13% de árvores que estão abaixo em comparação com as outras de vigor, de estresse hídrico, você corrigir que seja 5%, isso já traz, que já se paga o investimento na plataforma e também já traz uma maior, uma otimização da produção. E, para finalizar, geralmente sempre me perguntam como se faz esse trabalho, porque é com drone, então tem que ser bem planeado. Aqui é uma sugestão que a gente faz para a vinha, a gente sugere geralmente 3 voos no crescimento da uva, para talvez logo no início determinar alguma correção nutricional. O voo do pintor ou pré-colheita, que seria para ajudar na priorização e o planeamento da vindima. E um pós-colheita, que isso cabe em qualquer cultura, aquelas plantas que passaram uma campanha inteira dando todos os seus nutrientes para formar aqueles frutos, após uma colheita estão no nível de estresse maior, porém se você identificar as áreas de maior estresse, verificar, fazer suas análises de solo e foliar comparada com as áreas de maior vigor, vão perceber quais são as diferenças ou a deficiência de nutrientes ali e planear uma fertilização orgânica para que essa vinha, esses cultivos, essas árvores e plantas recuperem todas as suas reservas necessárias para passar a época de dormência e assim ter uma boa florada, um bom vigamento na próxima campanha. Então, é isso. Ok, obrigado, Bernardo. Podes sentar aqui um bocadinho. Eu
ia fazer uma pergunta, não sei se há alguma pergunta da audiência, online parece-me que não há. Eu gostava de colocar a questão de uma resposta rápida. O tempo de resposta, ou seja, desde a contratação do serviço até ter a informação disponível, quanto tempo pode levar? Alô? Obrigado, Ricardo. A gente faz o processamento das imagens. Então, a partir do momento que a gente recebe as imagens, a gente coloca 5 dias úteis. Tem vezes que a gente consegue em 24 horas processar. Se tem algum problema numa imagem, às vezes 7 dias. Então, geralmente, a gente trabalha comunicação formal, 5 dias úteis de processamento. O voo, a gente precisa, às vezes, de 7 dias, desde a data de assinatura do contrato, para que o piloto chegue à exploração. Aqui em Portugal, por ser menor e o nosso piloto trabalhar estritamente, às vezes a gente consegue marcar voos em menos tempo. E o voo é realizado, a gente consegue fazer até 300 hectares em um dia. E assim, o piloto tem 12 a 24 horas para subir a informação. Então, desde o momento que assina o contrato ou da realização do voo, acho que um total aí de 10 dias ou até menos. Ok, obrigado. Obrigado. E então passávamos à Sara Gerardo para nos falar sobre o ESAGRI, ou a ESAGRI. Ok. Bom dia. Bom dia a todos. Desde já agradeço o convite para estar aqui. Esta não é a minha zona geográfica de trabalho, no entanto tenho todo o prazer em estar aqui por questões de trabalho. O responsável da ESAGRI não pôde estar e o meu colega responsável por esta zona também não. Eu aproveito para falar um pouquinho daquilo que nós somos, do que nós fazemos. Portanto, a ESAGRI nasceu em 1983, temos 38 anos de existência. É uma multinacional, nasceu em França, através de um professor de agronomia que criou a empresa, no sentido de ajudar os agricultores da escola a criar uma plataforma que fizesse a gestão da exploração que tinham e foi crescendo no sentido, com a missão de ajudar esses estudantes que queriam gerir a exploração. Neste momento é um grupo grande, em termos internacionais somos cerca de 2.200 pessoas, temos 150 mil clientes, 50 mil dos quais já na cloud, e depois temos uma repercussão muito grande a nível de grandes contas a nível internacional. Temos 12 filiais internacionais, a maioria na Europa, portanto, como filial. Depois comprámos algumas empresas de renome, nomeadamente no Canadá, a SIGA, e também em Inglaterra, a Landmark, e neste momento estamos implementados nestes 2 países. Passando aqui um bocadinho à imagem do que nós somos em Portugal. Nós somos um grupo de 16 pessoas, 8 efetivas, e depois a nossa missão é muito a ter uma relação de proximidade com os agricultores. Nós temos uma política que designamos por CIM, em que nas várias regiões do país nós temos correspondentes que dão o apoio aos agricultores e que estão permanentemente em contacto com os agricultores. O que é que nós fizemos ao longo destes anos? Desde 1984 nós tínhamos várias plataformas, gestor de parcelas, cartografias, e sentimos a necessidade, com o avanço tecnológico, de centralizar todas estas aplicações e de criar uma aplicação base que designamos por Geofólia e que estamos a comercializar em Portugal desde 2016, desde o final de 2016, que tem como intuito principal facilitar a vida do agricultor no sentido da comunicação, principalmente entre o campo e o escritório. Porquê? Porque temos aplicações que permitem o registro do dia-a-dia, de todas as intervenções, de todo o dia-a-dia de uma exploração, num sistema híbrido, ou seja, não é necessário com este aplicativo ter internet no campo, porque muitas vezes a rede é muito pouca, há várias questões de rede e não é só no campo,
Portanto, e conseguimos registar, conseguimos consultar, conseguimos mandar ordens de serviço e depois, quando realmente tivermos internet, sincronizamos para esta nossa base, que é o Geofolia. Isto permitiu que não se perdesse informação, permitiu uma grande comunicação entre os agricultores no seu todo, entre as pessoas que estão no escritório e as pessoas que estão no campo. Em 2019, isto já existia em França e noutros países europeus, a Bélgica foi pioneira nesta parte, nós criámos aquilo que podemos designar como agricultura de precisão nos nossos dias. Porque a agricultura de precisão, eu iria falar um bocadinho à frente, mas tem um significado muito vasto. E aquilo que nós entendemos por agricultura de precisão é democratizar a agricultura de precisão e fazer chegá-la, tentar perceber quais são os objetivos reais dos agricultores e tentar chegá-la ao maior número de agricultores. Falando um pouquinho de tudo aquilo que nós temos, os nossos programas não é uma página de internet, é um software. A nossa base está alojada em servidores, temos 2 grandes redes de servidores em França, onde alojamos todas estas 150 mil contas, e depois são sistemas modulares evolutivos. Não é o que me traz cá, mas trabalhamos noutros mercados, nomeadamente na parte de ruminantes e de suiniculturas, somos líderes nas suiniculturas em Portugal, mas como base vamos falar aqui um bocadinho da agricultura de precisão. Existem várias definições, muitas delas é um conceito muitas vezes abstrato, como eu estava a falar há pouco, e era até há pouco tempo, até há 4, 5, 6 anos, era um privilégio quando falávamos de estações meteorológicas das organizações de produtores, que forneciam muitas vezes os dados aos agricultores. Hoje em dia há uma democratização maior e facilmente um agricultor tem uma estação meteorológica, porque os custos não são altos e a rentabilidade que eles tiram paga-lhes facilmente todos esses equipamentos. E o objetivo é claramente rentabilizar a exploração. Portanto, tivemos assim um crescimento, começámos realmente com o Geofolia, comprámos realmente 3 startups e desenvolvemos a nossa estação meteorológica, que é a Méteos, é a nossa da Isagri. Temos 2 modelos de estações meteorológicas, uma muito adaptada para aquilo que nós chamamos as grandes culturas, outra muito mais adaptada para aquilo que é a fruticultura e a viticultura. Eu trabalho muito na zona do Oeste, tenho muitos fruticultores que usam a nossa estação e pronto, esta estação tem sensores base e depois tem opcionais que nós podemos depois alocar e fazer e trabalhar com modelos matemáticos, que também trabalhamos com modelos matemáticos e conseguimos tirar todas as conclusões e prevenção de doenças. Depois também trabalhamos com, e aqui não é um serviço nosso, mas trabalhamos em parceria com a Agrálisis, com a parte das sondas de umidade de solo, são sondas Centec, portanto, e tudo isto, houve aqui uma comunicação mais fácil, porque as coisas estão integradas e nós conseguimos facilmente ter tudo alocado numa só plataforma. Bloqueei outra vez? Não. Ok. Falando um pouquinho do Geofolia, o André vai falar-vos também, porque ele é nosso cliente há 8 anos, portanto ele tem uma experiência muito vasta no Geofolia, aqui direcionado para a fruticultura. Portanto, integramos aqui também os mapas NDVI. Os mapas NDVI ficam automaticamente integrados no nosso software. Depois o software tem uma parte de rastreabilidade técnica, não é? Em termos de itinerário técnico e em termos depois das organizações de produtores, de cadernos de campo oficiais que respondem a todas as certificadoras, ao Global Gap e a todas as exigências. Depois, numa vertente mais económica, naquilo que nós chamamos a vertente económica da contabilidade analítica do agricultor, para ele perceber onde é que são os custos, portanto dividimos por famílias e conseguimos facilmente também tirar um mapa daquilo que são os resultados da exploração a nível contabilístico, por famílias. Falando aqui da Méteos novamente, nós trabalhamos as nossas estações, nós diferenciámos-nos de alguma forma, trabalhamos com a Sigfox. A Sigfox é um sistema que não nos obriga a ter cartões GSM, portanto as comunicações, isto tem uma vantagem, por um lado é mais económico, porque não nos obriga a ter os cartões GSM, e por outro lado, o tempo das previsões meteorológicas e dos dados meteorológicos
de 15 em 15 minutos estamos a ter dados reais. Falando aqui um pouquinho nisto, na agricultura de precisão, tendo em conta as estações meteorológicas, aquilo que é muito valorizado pelos nossos agricultores é a questão da janela de oportunidade que se abre na nossa aplicação, em que diz ao longo do dia quais é que são as horas mais eficazes para fazer um determinado tratamento. E depois entra em relatórios até muito pormenorizados e é muito rentável, não é? Porque é um tratamento, quando fazemos um tratamento com as condições ótimas, claro que estamos a ganhar com isso. Portanto, para além disso, depois há aqui uma integração também com o nosso sistema, com o Geofolia, em que, efetivamente, quando fazemos um tratamento em termos de Global Gap, estamos a fazer uma pulverização e sabemos exatamente quais é que são os dados meteorológicos que estavam nesse dia, a essa hora, quando fazemos o tratamento. Portanto, há esta interligação. E depois há também uma rede aberta de estações meteorológicas, isto é, quando nós temos uma parcela que está mais próxima de um cliente que também tem uma estação nossa, os dados daquela parcela vão automaticamente vão provir daquela outra estação do nosso outro cliente. Portanto, para tornar os dados cada vez mais reais. Existem muitas questões na Zona Oeste de microclimas e isto tem uma relevância muito importante em zonas em que o clima altera muito e depois temos 3 ou 4 ou 5 estações e os dados cada vez são mais fiáveis. É importante nessa parte. Relativamente às sondas de umidade de solo, portanto, o André também falará nisto mais à frente, porque ele também tem uma sonda, portanto, não tenho aqui muito a acrescentar em termos de localização. Facilmente, através da aplicação, conseguimos georreferenciar estas sondas. Esta análise é numa aplicação e no PC. Portanto, depois conseguimos ver realmente o conforto da cultura, conseguimos visualmente verificar quando a cultura está em stress hídrico ou quando tem água a mais, e estas aplicações têm o intuito de serem facilmente interpretáveis, são muito intuitivas e são feitas para o agricultor comum. E pronto, esta é uma valência que nós temos. Pronto, as medidas são de 10 em 10 centímetros, conseguimos ver os picos em milímetro daquilo que são os dados naquele momento e são estes os nossos serviços em termos de Isagre. Deixo aqui algumas organizações de produtores. Neste momento temos 1000 clientes ativos na Isagre em Portugal. Distribuem-se por pequeninos agricultores até às maiores grandes organizações de produtores. Trabalhamos com várias e tivemos um ano muito bom de crescimento em que conseguimos essencialmente chegar, que é esse o nosso objetivo, ao agricultor mais pequeno. E com isto me despeço. Obrigada pela atenção. Não sei se há alguma questão do público presente. Nós já temos aqui uma questão online para o Bernardo, mas eu antes vou fazer aqui uma pergunta à Sara. Eu não sei se foi falha minha, mas não percebi se o Geofolia, além portanto, da parte das parcelas, percebi que permite a georreferenciação das parcelas, se faz integração de cartas de NDVI. Faz integração de cartas NDVI no Sentinel, sim. Portanto, isso, e faz, como é que é feita essa integração? Nós colocamos mapas sobrepostos, um deles é o Sentinel, o NDVI, e depois automaticamente atualizamos e ficamos. Os dados são 3 cartas mensais e ficam disponíveis automaticamente dentro do programa. Portanto, temos acesso a todo o mapa. Bem, muito obrigado. Antes de passarmos ao próximo painel, só aqui, Bernardo, uma resposta rápida, está bem? Já estamos um bocadinho curtos de tempo. Pergunta aqui alguém online, que eu não consigo ver quem é, pergunta se o custo da deslocação para o levantamento do drone é relevante quando comparado com o custo do serviço prestado. Ou seja, uma exploração em Tavira
vai ter um serviço mais caro que uma exploração em Monção, com a mesma área e o mesmo serviço? Obrigado, Ricardo. O nosso custo depende do cultivo, do tamanho da área e basicamente isso. Porque em Portugal a gente já tem pilotos, a gente funciona com o modelo Uber, então subcontratamos empresas de drones em alguns locais do país e assim quando o cliente precisa, a gente envia o piloto. Então o custo de deslocação não vai influenciar. Tá bom. Obrigado. Ok, não havendo mais questões, temos aqui uma questão do público. Sim, uma pergunta muito... Até para o Wisecrop e para... E para a ISAG. ISAG. Penso que esta pergunta é mais direcionada para Força. as empresas. Referir apenas que o Conselho do Fundão tem 700 km² de cobertura de rede LoRa. A minha pergunta é simples. Os vossos sistemas estão adaptados para a utilização da rede LoRa? Eu vi que vocês estão a utilizar, por exemplo, a Sigfox. Mas gostaria de saber se as vossas empresas estão adaptadas para a rede LoRa e de que forma é que depois se poderá, por exemplo, repercutir para os próprios agricultores a utilização da rede LoRa e se isso não diminui eventualmente os preços ou os custos associados ao vosso serviço face àquilo que os agricultores necessitam. Percebeste, Tiago? Sim, consegui ouvir. A rede Respondeu? LoRa, se o Fundão tem uma rede LoRa e se é compatível com os vossos sistemas. Quem quer começar? Começa aqui. Portanto, é preciso fazer uma análise prévia, mas sim, é possível que seja possível. Existem várias ligações que são feitas, mas é necessário sempre fazer uma análise prévia para ver a questão das integrações, quer da vossa parte, quer depois da nossa. Mas sim, a partir assim. Sim, no nosso caso a resposta é evidente, é sim, porque o que acontece é que o Wisecrop é uma plataforma que integra fontes de dados e, portanto, nós literalmente não queremos saber de onde é que esses dados vêm ou como é que eles vêm. A partir do momento em que eles estão disponíveis online, são integráveis. Inclusive, já trabalhamos com estações LoRa no Brasil. Portanto, não é novo para nós, é só uma questão de encontrar o fornecedor de equipamentos adequado, que acho que é essa a questão principal, ou seja, já tem as antenas LoRa, perfeito. Agora, tem que haver alguma empresa que produza os sensores, digamos assim, com os microcontroladores, enfim, com a eletrónica LoRa para comunicar com as antenas. E, portanto, a partir do momento em que essa oferta existe e que esses equipamentos existem, eles são imediatamente integráveis no Wisecrop. Ok, está respondido. Muito obrigado. Então, se não houver mais questões, terminamos aqui este painel.